Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez, né, na terça-feira à noite para a gente conversar sobre alguns temas que a gente traz, né? E hoje a gente vai conversar sobre literatura, leitura, alfabetização, né? Então são coisas e letramento, né? Então a gente vai conversar com uma figura muito bacana que é a Ana Cristina. Ana Cristina, ela é uma amiga muito querida e que tem uma expertise muito grande, né, com todos esses aspectos que a gente vai tratar hoje, tá? Agora, quem é Ana Cristina Avelar, né? Ana Cristina Avelar, ela é graduada em pedagogia e ela também tem psicopedagogia, né, que ela fez na UFPE em 2002. Ana, ela também fez mestrado, né, em tecnologia e educação, né, à distância pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ana também é pesquisadora, né, em estratégias de ensino, né, com ênfase em tecnologia e inovação pedagógica. Além disso, ela também é gerente de educação, de alfabetização e letramento de educação infantil e de anos iniciais. Agora, ela está agora em Recife. Ana também é pesquisadora, né, de um grupo sobre tecnologia e inovação pedagógica. Além desse grupo lá da UFPE, ela também é de uma outra universidade, pesquisadora do CNPq. Boa noite, Cris, tudo bem? Colocou aí boa noite, todo mundo chegando. E aí, a gente vai tratar hoje um pouco sobre ensino híbrido, né? Como é que quais as possibilidades, quais as estratégias, quais as formas, né, da gente, nesse momento de pandemia, como é que a gente vai poder tratar isso, né? Que hoje é um desafio muito grande. Tudo que a gente está vivendo, né, é um desafio muito grande para todos os professores, para todas as redes de ensino públicas, né, para todas as escolas particulares. Então, Ana, ela tem uma vasta e larga experiência nesse campo aí da alfabetização, dos anos iniciais. E aí, a gente vai tratar um pouquinho com ela sobre esse tema, porque é um tema tão atual. Oi, gente de Limoeiro aí entrando, né? Miriam. E tudo bom, Miriam? Então a gente vai tratar um pouco a respeito desse campo de discussão, porque são muitas dúvidas, são muitas colocações que os professores estão fazendo. E a gente tratar sobre esse ensino híbrido hoje é muito importante, principalmente no âmbito da educação infantil, né? E principalmente no âmbito do... Boa noite, Juliana, tudo bom? E principalmente no âmbito da alfabetização. Existem inúmeras dúvidas hoje que estão perpassando todas as redes. Oi, Bernardo, tudo bom? Prazer revê-lo por aqui. E Ana vai trazer muitas dicas de sugestões, né? Bom, uma das coisas que são bem importantes, né, que é importante para a gente colocar, é exatamente a tríade que a gente sempre fala, né? Ana sempre traz essa tríade, né? Qual é a tríade? A gente, para falar de ensino híbrido, a gente precisa pensar em planejamento. Tudo bom, Cláudia? A gente precisa pensar em execução e a gente precisa pensar em registro, devolutiva, né? Avaliação, para que a gente possa ter isso bem claro. Tudo bom, Janaína? Como vai? De Minas Gerais? Olá. Então, a gente, quando
precisa pensar, né, nesse ensino híbrido, principalmente para as crianças de educação infantil e para o processo de alfabetização. A gente precisa ter, neste momento, um acolhimento pela família, né? Nesse momento de isolamento e de distanciamento social, é importante que a gente entenda a necessidade de criar vínculos, de criar laços, de criar espaços de convivência com as famílias, né? Momentos, canais de convivência com a família. Quando a família ela tem muito claro, né, a ideia do conteúdo e do olhar que a criança, né, precisa receber, até onde o professor precisa chegar, de que maneira a gente pode contribuir com isso, a gente consegue ter um encaminhamento mais efetivo para a aprendizagem da criança. Todos os professores hoje, eu acho que os professores do mundo inteiro, especialmente os do Brasil, né, porque somos nós, na verdade, eles são professores que estão, de fato, muito preocupados com toda a parte de ensino híbrido, né? Como é que a gente vai fazer isso, principalmente com os meninos pequenos. Então, um dos pilares, né, é exatamente a gente basear toda a nossa ação nessa tríade: planejamento, execução e devolutiva. Então, famílias e professores e escolas, elas precisam estar alinhadas no planejamento, no sentido de aonde a gente quer chegar. Elas precisam também entender quais os recursos, quais os canais, quais os caminhos que a gente pode utilizar para que aquilo que está sendo planejado e proposto consiga chegar para todo mundo. Então, dá esse acesso. E aí, a gente precisa também entender que é necessário, é imprescindível que a gente possa trazer, né, ter essas devolutivas, esses retornos das famílias, para que a gente possa encaminhar com clareza quais as estratégias que serão necessárias para a gente adotar, né, para os próximos passos. Então, neste momento de conversa, eu só estou aguardando um pouco Ana chegar, mas estou adiantando algumas coisas que a gente já conversou, né? Então, a gente precisa entender, né? O que ser alfabetizado significa que a pessoa sabe ler, né? Então, neste momento, a gente precisa ter uma clareza de que muitas coisas não ficam, muitas atividades, elas precisam do entendimento do pai, da necessidade de ajudar essa criança, de estar junto do pai e da mãe, né? Isso é muito ruim, né? Cris está dizendo aqui, quando os pais pensam que a responsabilidade é única e exclusivamente do professor. Não é assim. Até porque a gente já tem uma legislação que preconiza que é função também da família, né, oferecer educação, né, garantir a educação. Oi, Tassiane, tudo bom? E aí, a gente pode dizer que a gente consegue ler antes de ser alfabetizado? Conseguimos, né? É muito comum entre os professores, entre os educadores, a fala, né, de Paulo Freire, por exemplo, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, isso é muito tranquilo para a gente nesse sentido, mas aí a gente precisa entender como é que essas leituras de mundo da criança conseguem reverberar, né, neste momento de isolamento, principalmente na aprendizagem. Então, quando a gente traz algumas atividades que elas são do dia a dia da criança, que são corriqueiras e que podem ser feitas dentro da casa dela, né, trazendo muito essa coisa das situações vividas no dia a dia, isso ajuda sensivelmente a criança nesse entendimento da alfabetização, no processo de alfabetização, né? A gente tem isso, Elana, como a criança vê o mundo, né? Então a gente precisa, a partir desta criança, a gente precisa ver como é que a gente vai chegar nela, e a gente, para chegar nesta criança, hoje, do jeito que a gente está, a gente precisa
estabelecer um vínculo, uma comunicação muito clara e efetiva com as famílias, né? Se a gente não, se as escolas não conseguem fazer isso, realmente a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Claro que é muito comum que as famílias e a escola, no Brasil, parece-me que às vezes não se tem esse diálogo e essa abertura, não se tem essa comunicação tão clara. Muitas vezes escola e família inclusive divergem em vários aspectos, mas a gente vai precisar, para o bem dessa criança, né, conseguir encontrar um meio de comunicação, uma forma de estar junto, né, nesse momento, tanto para garantir o direito à vida dessa criança, sem colocá-la em risco, como o direito à educação, que ela realmente tem esse direito, né? Então, a gente precisa entender hoje também quais são as contribuições da literatura para o processo de alfabetização, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o processo de alfabetização ele está ligado diretamente ao processo de leitura de literatura, né? Aí é muito comum didatizar a literatura. E aí eu trago muito uma reflexão para a gente fazer, né? Geisa está colocando aqui que tem feito vários cursos na área de educação, tem visto e falado muito sobre ensino híbrido e BNCC, que é ótimo, Geisa, porque na verdade o ensino híbrido, eu imagino que ele vai perdurar por um tempo, né? Então a gente está sendo forçado neste momento a lidar com isso. E aí, o processo de alfabetização com literatura, a gente precisa entender em que lugar, em que momento, qual é o espaço que cabe a cada um dos tipos de textos, né? Então a gente tem, hoje na BNCC, como o Geisa colocou, na BNCC a gente tem pelo menos, nos anos iniciais, 4 grandes campos, né, de práticas de leitura. Então a gente tem o campo da vida cotidiana, tem o campo do artístico literário, tem o campo midiático, né, e o campo de pesquisa e estudo. Cada um desses campos, ele corresponde a um tipo de texto, especificamente, né? Então é um tipo de leitura diferente. Por isso que a gente diz que existem vários tipos e várias formas de leitura, assim como existem também várias formas de alfabetização. Basicamente, a gente tem pelo menos os métodos sintéticos de alfabetização, né? E a gente, além dos 3 métodos sintéticos mais conhecidos, que é o método alfabético ou de soletração, né? Tem o método fônico ou fonético, né? E a gente tem o método também silábico. Além desses métodos, a gente tem também os métodos analíticos, né? E os métodos analíticos, ele começa pela palavra, né? A gente tem ele pode começar pela palavra, ele pode começar pela sentença e ele pode também usar o método global. Então, alfabetização, letramento, a gente precisa ter muita clareza em qual é o método que a gente está adotando, né? Eu não estou aqui dizendo que um método é melhor ou pior. Eu acho que o melhor método é aquele que a gente tem clareza em como a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? Então, assim, eu acho que cada professor, ele precisa ter muito claro qual é o método que ele conhece e como ele consegue lidar com isso. É o desafio realmente, como Juliana colocou aí, muito grande, estabelecer ritmos e equilíbrios, né, para fazer desta criança que está nas nossas mãos um leitor, né? E Cris coloca que ela usa muito o método silábico. Então, quando a gente escolhe um texto, né, principalmente um texto literário, a gente precisa entender que esse texto literário ele está muito ligado essencialmente ao que a gente chama de campo artístico literário, né? As habilidades que estão propostas lá no campo artístico literário. Uma dessas habilidades, essas habilidades, genericamente, no geral, elas são habilidades que elas desenvolvem um gosto pela leitura. Então a gente não precisa, não há necessidade da gente didatizar esse gosto. Se você está usando um texto literário, né? Então a gente pode sim tratar esse texto simplesmente
para desenvolver o gosto pela leitura. Porque eu gosto de ler, né? Eu vou ler esse texto, ou eu vou compartilhar esse texto porque eu gosto de ler, porque eu gosto de ter um comportamento leitor, né? Então, quando a gente lê um texto que é muito bacana, qual é o comportamento leitor que a gente faz? Normalmente a gente conta para outra pessoa, a gente fala com outra pessoa. Agora, a partir do momento em que eu estou querendo utilizar, né, um processo de alfabetização, eu posso ter uma escolha clara de outros tipos de texto, né, como os textos que a gente encontra no campo da vida cotidiana, né? Então a gente pode ter um texto instrucional, né, especificamente uma receita de bolo que grande parte dos professores alfabetizadores eles usam, né? E aí, o que é que acontece? A gente pode utilizar esse texto de uma maneira muito clara, uma forma muito mais didatizada desse texto. É diferente quando a gente está trabalhando com textos do campo artístico literário, que aí a gente desenvolve especificamente o gosto pela leitura, né? E aí a gente precisa ter claro isso, né? A gente não pode pegar, por exemplo, um texto de literatura e ficar trabalhando com ele a parte mais de alfabetização. Para a alfabetização, a gente pode e deve escolher outros textos, né? Os textos, como eu estava falando, da vida cotidiana, a gente pode escolher textos de pesquisa e estudo, alguns artigos, pegar textos de revistas de criança, né? Eu não sei se não existe mais, mas tinha muitos textos da Recreio que eu utilizava, porque tinha essa coisa mais lúdica e tem uma linguagem muito apropriada para a criança. Tem muitos textos da Ciência Hoje das crianças, né, que trazem informações científicas e que a gente pode sim utilizá-los no processo de didatização, né, para a criança entender a psicogênese da linguagem escrita. Então, a gente ter uma clareza, né, entre qual o texto, por que aquele texto está sendo trabalhado, isso é importante para que a gente possa tanto formar leitores, como a gente possa ter a possibilidade de alfabetizá-lo, né? Então, Juliana até está colocando que a literatura que gera prazer, mobilizar outros saberes que vai além da alfabetização, sem dúvida alguma. Mas é importante que a gente tenha muito claro, né, os critérios que a gente vai utilizar para cada um desses textos. Eu não volto a dizer, a gente precisa ter um cuidado, né, de trabalhar os textos de acordo com o objetivo para que ele é escrito, né? E agora, realmente, Bernardo bem lembrou aqui que a gente tem os textos digitais, né? Que às vezes a gente nem acha que são gêneros, né? Tem muito professor ainda que acha que não tem gêneros, né? Que não são gêneros. Um dia desse eu descobri, por exemplo, um tipo de texto chamado detonado, né? Que é um gênero, entendeu? E que é um gênero digital. E isso é muito importante, né? Cris está colocando que gosta muito de música, né? Quando pega uma parte e escreve. E é massa quando ela faz isso, porque está muito dentro da oralidade, né? As crianças, elas precisam trabalhar essa oralidade, é muito forte a oralidade é ancestral. A gente conta a história desde que a gente é gente, né? Desde a humanidade, do início da humanidade. Então, realmente, só reiterando aquilo que a gente já vem colocando, Tarciana coloca aí que é preciso ter uma intencionalidade pedagógica nessa escolha dos textos, e aí a gente não está desvirtuando o objetivo de um texto, né, dentro de um campo de experiência específico, de prática de leitura, para utilizar ele em outro momento, né, em outra situação. Então, os gêneros, como diz, eu não sei quem é, mas tem uma loja 220 volts aí que colocou um comentário interessante, que são os gêneros que surgem a todo momento, são infinitos, de fato. A gente tem várias formas de comunicação, várias formas de linguagem, né? A gente tem inúmeras, como é que eu posso dizer, guetos, linguagens, dialetos, né? Cada grupo tem suas formas e seu vocabulário próprio. Então, é importante que a gente sempre esteja atento a isso. Aonde estão esses textos?
quais foram as intenções e para que ele serve. Então, quando eu pego, por exemplo, a história de João e Maria, essa história de João e Maria, ela é um texto clássico. E num texto clássico, eu preciso trazer ele, toda, toda a aura, né? Todos os conhecimentos e todas as estranhezas, todos os acolhimentos que um texto literário ele traz, né? Então é bem importante que a gente possa ter muito claro todas essas nuances da seleção do texto, né? Para a gente saber o que é que a gente vai utilizar na alfabetização. Aninha, chegasse aqui, eu estava adivinhando, eu estava adiantando muita coisa que a gente tinha conversado, né? Foi, é porque eu estava Juliana, tentando. Ah, que bom. Então, vou pegar aqui, vou pegar no meio do caminho. Vamos lá. Juliana, eu só vou terminar aqui, porque Juliana colocou que está muito curiosa para alguns critérios, né? Que a gente estava falando muito dos textos, sabe, Ana? Assim, o que são textos para serem didatizados, para ajudar a criança a entender o que é a psicogênese da língua, que não é o mesmo texto que como texto literário. Por exemplo, o texto literário ela não tem essa função, né? Ele tem uma função muito mais de gosto, de prazer e de deleite, do que necessariamente a didatização e do gênero. Ah, eu queria te ouvir. Que bom, eu vou pegar esse lugar, mas aí eu vou, esse gancho já aí, né, que você está deixando, que você está colocando, foi para a Juliana que colocou. Então, a literatura, né, as obras literárias, ela vem com essa característica, né, muito do sentimento e dessa coisa da abstração. Se a gente for na raiz da palavra, o que é literatura? Eu queria até lançar essa pergunta aqui para os internautas, o que é literatura? Vamos provocar, né, Fabiana? É, Trazer um pouquinho isso e ver como é que eles entendem o que é literatura. E aí, se já tiver algum escrito já sobre literatura, a gente pode fazer um arcabouço teórico e a gente não vai encontrar algo muito fechado sobre a concepção de literatura, não é verdade? Agora, a gente sabe que vira e mexe, isso sempre vem como pauta de discussão. Porque a gente sabe que ele tem elementos que são fundamentais e que saem muito dessa coisa ele não é um texto enrijecido, ele é um texto que ele flutua, ele tem, ele pode ser categorizado com alguns elementos bastante, como é que eu posso dizer? Deixa a gente, né, deixa o leitor, na verdade, mexe com a emoção do leitor, de forma que eu posso ler o mesmo livro que você, tá? E aí essa obra literária, esse livro, pode ter um sentido para você, um significado para você diferente do que seja para mim. Então, as interpretações são muito vinculadas com essa questão do prazer, essa questão da emoção. aí eu coloco uma pergunta. Ser alfabetizado, então, significa que sabe ler, né? Já que a gente tem, porque a gente traz, né, a ideia de alfabetização enquanto significante, significado e tal. E aí, quando a gente coloca que um texto de literatura, cada um pode ter a sua interpretação e sua emoção, cada um tem uma visão diferente, né? Então, como é que fica essa coisa da alfabetização, Quando né? você fala assim, ser alfabetizado significa saber ler da forma nua e crua, eu diria que sim. Ser alfabetizado significa saber ler. Mas quando eu digo da forma nua e crua, eu digo que uma pessoa alfabetizada, a depender da concepção, tá? E aí eu gosto muito dessa concepção de alfabetização que a nossa Ana Teberossa, Emília Ferreiro traz, nossa Magda Soares,
né? Que elas trazem, né, essa coisa da psicogênese da língua escrita. O sujeito ele é alfabetizado quando ele codifica e decodifica a palavra. Agora, tem uma diferença quando a gente diz que o sujeito ele é alfabetizado letrado. Alfabetizado letrado é quando ele codifica, decodifica e ele faz as interpretações daquilo. Ou seja, a palavra ela tem uma função, significado e, além disso, você faz inferências sobre a própria... Você, criticamente, você interfere no texto. Então, tem uma diferença, sim. Ser alfabetizado é codificar e decodificar, tá? Assim, quem já teve um estudante, um aluno, que disse, professor, eu li, mas não entendi nada. Olha, esse aluno, possivelmente, ele está sendo alfabetizado, né? E aí, para ele ser letrado, ele precisa, ele ler, mas ele consegue fazer a relação, o significado daquilo que é posto para ele. Então, tem essas nuances aí que trata, né, da questão da alfabetização e da questão do letramento. Eu já trago aí essa questão do letramento. E E aí aí, eu acho que é exatamente esse letramento, né, que começa a trazer quais são as contribuições da literatura para esse processo de alfabetização, né, que não é só alfabetização, mas é a alfabetização e letramento, né, que você está colocando. Como é que a gente alfabetização e vê isso? letramento, né? Quando a gente vai fazer jus, a gente já está vendo assim o multiletramento, mas pode ser um tema para uma próxima discussão, porque é muito amplo. Mas aí a gente traz assim essa questão da alfabetização com esse sujeito letrado, com esse sujeito que ele domina. E qual é a importância da literatura, né? Eu diria, minha gente, sem medo de errar, que a literatura, as obras literárias são ferramentas indispensáveis no processo de alfabetização. Por quê? A gente tem, né, se a gente divide a literatura, ela é dividida em três gêneros, né? O épico, que é o narrativo, que vem com as fábulas, é o conto, as crônicas, né? Isso. A gente tem o lírico, que são aqueles que tem o soneto, que traz aquela coisa narrativa que é mais de romance, mexe com a emoção, com a expressão. E o dramático, né? Que são os versos, que é prosa. Então, todos estes textos literários, esses gêneros textuais, eles têm grande relevância no processo de alfabetização e letramento. Tá? E aí, quando a gente traz uma fábula que a gente... Não é só a fábula pela fábula, mas é a reflexão daquilo, né? O que é que aquilo quer dizer para o sujeito. Então, é essa reflexão desse mundo letrado que vai estruturando esse processo de alfabetização. Bernardo até colocou aqui que literatura é uma forma de produzir humanidade, é uma forma de humanização, de produção da existência, né, e da experiência humana. Né? Eu achei Maravilhoso, massa. professor. Batuta Maravilhoso, Maria é isso Gorete, mesmo. né? É isso mesmo, é uma forma de humanização. A gente vem no processo, a gente vê historicamente, com a Revolução Industrial, a educação, ela é um reflexo, né, dos cenários econômicos de cada época, não é isso? Então, a gente tem aí, teve a Revolução Industrial, onde a gente eu vou falar uma palavra que a gente maquiniza a educação. A gente maquiniza. Eu fico muito intrigada ainda quando eu vejo escolas que não permitem que os estudantes escolham seus livros, suas obras literárias, porque, infelizmente, a escola ela tende a adotar um livro, os livros têm que ser padronizados, todo estudante tem que ler o mesmo livro, e é como se fosse uma receita de bolo, as perguntas precisam ser tipo uma receita de bolo. Quem é o personagem, quem é o autor, quem é o ilustrador do livro, e a gente deixa de abordar a essência daquilo, que é onde vai mexer exatamente
Você pode elaborar questionamentos onde aquilo fortaleça a reflexão e sua formação, né? A sua formação enquanto sujeito pensante sobre aquilo. Até, eu não sei quem é, mas o perfil dessa pessoa é loja 220 volts, que colocou aqui. Essa questão, né, da alfabetização, ela diz que tem causado muita confusão nos professores, né, alfabetizadores, exatamente por causa do letramento, né? Ela propõe que o ideal é alfabetizar a partir de diversos gêneros. E aí a gente estava conversando exatamente sobre a função de cada gênero, porque o que eu estava conversando antes de você entrar era exatamente assim, a gente tem vários campos, né, de práticas, a gente tem o campo artístico literário, o campo da vida cotidiana, o campo jornalístico midiático, o campo de pesquisa e estudo. Então, a gente não pode sair, nem deve sair, didatizando todos os textos. Dentro desses, por exemplo, aqueles textos que são do campo artístico literário, eles têm essa visão que você coloca da humanização, que Bernardo colocou da humanização, que você colocou da emoção. Então, a gente não tem como didatizar muito a emoção, né? E aí a ideia é exatamente que a gente possa trabalhar com esses gêneros, didatizando os outros, que fazem parte dos outros campos, né? E aí eu queria ouvir um pouco da sua experiência como alfabetizadora, né, exatamente sobre esse uso desses gêneros, né, no processo de alfabetização. Então, o processo de alfabetização, o primeiro passo, a gente tem que ter muito, enquanto professor alfabetizador, né, eu digo que tem três pontos que eu digo que são muito importantes para o professor alfabetizador. Ele vai flutuando nesses 3 pontos, e aí entra os textos literários e a didatização do processo. Mas ele tem estar muito atento, tá certo? Tá? 3 formas bastante interessantes, Fabi. Então, assim, quando a gente... Fabiana? Eu estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Aninha? Deixa eu ajustar aqui o som, tá certo? Tá, pronto. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Eu também não vi nenhum comentário de alguém que esteja com problema de escutar, que esteja com algum problema de escutar. Pronto. Eu me botei o fonezinho, porque aí... Pronto, então vamos lá. Então, assim, o processo de alfabetização, com as obras, com os textos literários, tá? Ele deve vir muito, de cunho muito reflexivo, tá? Então, a gente traz esse texto, a gente traz para uma sala de aula de alfabetização, e aí a gente não pode perder de vista, não é só chegar lá, deixar o texto e fazer uma leitura mecânica sobre ele. A gente precisa trazer esse texto de forma a aproximar do estudante, de forma mais real, de forma que o estudante ele possa externalizar, que ele possa se colocar, que ele possa estar fazendo de forma viva essa literatura. E o processo de alfabetização, ele entra paralelamente nesse processo. E como é que a gente pode utilizar isso, Aninha, nesse tempo de ensino híbrido, né? Junto com a família, para a gente juntar isso, fazer aquela tríade que a gente vinha conversando, né? Eu disse que não ia entrar muito no multiletramento, mas já vou entrando aí, adentrando no multiletramento. Olha, o multiletramento, ele traz, além dessa questão da alfabetização do letramento, ele traz uma concepção dele das diversas formas de linguagem, tá certo? É a sonoplastia, são os vídeos, são os recursos que a gente encontra nos nossos celulares hoje, nos nossos equipamentos que tem aí com essa mudança
que a gente vem com essa questão muito forte, né, que é essa tecnologia, essa educação em rede, tá certo? E aí quando a gente, se a gente pega, tem uma obra literária que a gente vem trabalhar, que a gente poderia trabalhar com ela da forma presencial, e aí a gente pensa, essa obra literária, a gente pode fazer um vídeo, uma contação, e isso ser passado para esses estudantes, e esses estudantes fazerem também essa contação a partir do entendimento deles. E esse professor, ele receber esse feedback a partir dessa é, desse estudante, né, a partir das interpretações, a partir do que ele pôde colocar, do que ele falou, do que foi entendido por ele, a partir disso. Seria um elemento, um outro, e a gente tem acontecido muitos professores, a gente tem visto muitos professores usando ferramentas de YouTube, usando suas ferramentas até gravando no próprio, fazendo no WhatsApp, né, sala de aula no WhatsApp. Então, a gente ver esse professor fazendo esse tempo de pandemia, né, se desafiando, nessa perspectiva, é a ferramenta, você levando para esses estudantes essa literatura. E isso, a partir daí, você pode didatizar, a partir de ter explorado todo esse campo da oralidade, das emoções, da fala, da humanização, da reflexão sobre aquilo, você pode criar elementos para didatizar posteriormente a esses elementos que fazem parte do processo. Por exemplo, se você tem a criança pede alfabetização, você pensa, vamos ampliar aqui o repertório dela, né, a partir desse feedback, dessa oralização, é uma ferramenta que você traz, você leva, e você traz, e você vai fazendo o seu campo de registro para aquilo que você vai percebendo, conforme o acompanhamento nesse tempo de pandemia. Esses retornos que você vai tendo. Ô, Aninha, então a gente pode dizer que existem várias formas de leitura, existem várias formas de alfabetização, né? E quais essas formas que você já tem estudado, tem observado? Várias formas de leitura, a gente vê que são essas diversidades dos gêneros textuais, né? De alfabetização, a gente não é que tenha várias formas, é que o entendimento, a concepção de alfabetização, ela vai dando aquilo que Paulo Freire, ele já falava. Então, quando a gente vai na base de Paulo Freire, quando a gente dá uma olhada nos livros da Emília Ferreira, a gente faz, olha, Paulo Freire já falava isso. Né? Vamos dizer não à educação bancária e vamos trazer um formato de alfabetização, um significado, e aí a gente, esse significado para o estudante que realmente alfabetiza letrando. Então, com elementos da vida cotidiana do estudante, a partir da realidade dele, a partir dos conhecimentos prévios também que os estudantes nos trazem, né? E a gente a gente tem a certeza, hoje eu acredito que a gente tem a certeza e que o estudante ele não chega na escola, que a escola já tem um entendimento que o estudante não é uma tábua rasa, não é uma tábua vazia, que vai chegar lá na escola sem nenhum conhecimento. O estudante já chega na escola pequenininho, fazendo leitura de mundo. Muitas vezes a criança ela não sabe ler, decodificando a criança pequena, mas ela pega lá um rótulo, ela vê lá uma Coca-Cola, vou dar um exemplo da Coca-Cola, nem um refrigerante, mas eu vou dar o exemplo. Ela vê lá o rótulo, ela não sabe ler Coca-Cola, mas ela identifica, ela está fazendo leitura de rótulo. Isso é leitura de mundo. E ela faz, eu quero Coca-Cola, e ela aponta corretamente. Então, a escola ela tem que ter essa clareza de que a criança, ela chega com seus conhecimentos prévios. E aí a escola precisa ter esse termômetro desses conhecimentos prévios para poder preparar e para poder potencializar e formalizando o processo de alfabetização. Juliana colocou novamente aqui que a literatura é a possibilidade de ler o mundo por tentáculos. Né? Eu achei engraçado quando ela colocou isso, essa coisa dos tentáculos, né?
Então, como é que a gente relaciona essa literatura com o letramento, nessa leitura de mundo? E tem uma outra É, pessoa aqui, Jane, que colocou assim, ela disse, qual o papel da biblioteca, né, em tempos de educação remota? Eu acho incrível o papel da biblioteca, né? Eu posso até, porque eu tenho estudado muito sobre isso, viu, Jane? E uma das coisas é a possibilidade da gente lidar melhor, principalmente com o isolamento. Porque quem exato. lê, né? Quem lê, quem compartilha, quem lê, lida melhor com o isolamento nesse primeiro momento. Mas eu queria ouvir a Aninha, se ela concorda com essa Isso, posição. concordo plenamente. A biblioteca, ela deveria. Primeiro, a gente tem que. A concepção de biblioteca, a gente tem que levar em consideração que ela tem que ser viva, que aquilo é vida e aquilo precisa chegar. Então, nesse tempo de pandemia, a biblioteca ela precisa, eu digo, as escolas que têm biblioteca e as que não têm também, a gente pensar nesses profissionais para estar levando isso para os nossos estudantes. Tá levando isso, quando eu digo levando isso, é essa relação de leitores, estudantes leitores, e aí a biblioteca ela tem um papel fundamental nesse processo, fundamental, seja em tempos de pandemia ou não. A gente tem sempre que levar em consideração a biblioteca de uma escola tem que ser viva, porque o conhecimento não está num papel, o conhecimento está no mundo. O conhecimento, a gente pega, a gente sente o conhecimento e a gente aprende a partir desses experimentos que a gente vivencia. Então, a biblioteca ela faz parte desse cenário. E até para poder ajudar a gente, ajudar as crianças, né? E acho que é todas as pessoas a lidar um pouco melhor consigo, porque quando a gente lê, a gente está se conhecendo, né? E aí, a Milton, né, ele até coloca aqui que foi uma excelente temática e abordagem em questão, que é complexo esse tema, exige constantes análises e pesquisas e reflexões de experiências, né, contextuais e universais. E aí, loja 220 volts, que eu não sei quem é, mas está lá com loja 220 volts, ela diz que era pior ainda quando se usava as obras literárias apenas para estudar a gramática, que era horrível quando a Sim, escola fazia isso, né? E Cris, ela sugeriu, né, perfeito. a fábula, que é muito boa e é bom ler para as crianças, porque também ajuda um pouco a sair do livro, né? E aí, Jane coloca, menino, foi um bocado, como as políticas públicas de incentivo. Eu acho interessante essa pergunta de Jane. Como as políticas públicas de incentivo à leitura podem contribuir com a formação de leitores literários em tempos de educação remota? Quer que eu repita a minha? Porque foi bem grande, né, a pergunta Pode. dela. Como as Como as políticas políticas públicas. de incentivo à leitura podem contribuir com a formação de Nossa, leitores literários em tempos de educação remota? é, olha, foi Jane, né? Foi. Oi, Jane. Olha, Jane, as políticas públicas, elas podem e devem impulsionar medidas para que cada vez mais a gente robuste, né, essa questão da biblioteca, da leitura de formadores de leitores. Então, as políticas públicas, as medidas que são tomadas, pensadas nessa perspectiva, elas precisam ter esse cerne bastante, é, é, esse olhar, né, muito, muito Cuidadoso, né? certo, né, assertivo, né? O que é política pública, né? Como é que essas medidas podem ser? Para que eu vou criar? Por que eu vou criar políticas públicas? Então, eu vou colocar políticas públicas para quê? Né? Então, eu preciso realmente entender que esse espaço precisa chegar cada vez mais nos estudantes. Nós, brasileiros, nós não somos
A gente sabe que o Brasil não é um país de grandes leitores, né? A gente vê que em todas as classes sociais, em todas, a gente tem a pessoa alfabetizada, não tem a pessoa alfabetizada e nem letrada. Então, em todas as classes sociais. Tá? A gente vê aqui, se a gente pega faz um recorte, né? A classe social menos favorecida, a gente vai ter um recorte grande de não alfabetizados. A classe social, né? A classe média alta, e assim sucessivamente, a gente tem um recorte grande de pessoas alfabetizadas, mas que nem todas são letradas, porque exatamente o letramento exige uma reflexão sobre o próprio texto, e as políticas públicas, essas medidas precisam ser potencializadas, porque a gente sabe da importância que é para a formação de leitores. E isso é muito reiterado com ações muito próprias, assim, muito, eu vejo isso muito no dia a dia. Por exemplo, eu fui eu tenho uma família, eu tenho uma parente que mora num apartamento muito chique, lindo, maravilhoso, e que lá no prédio dela fizeram uma biblioteca na sala da, tipo bibliotecazinha, né, junto com aquele espaço onde a criança brinca e tudo, e terminou que os livros que tinham sido colocados lá, aquelas crianças rasgaram todos os livros, né, de literatura que tinham lá. E aí ela ligou para mim, né? Porque ela veio falar comigo, olha, eu sei que você tem, e aí eu queria que você recebe de muitas editoras, e aí como é que você faz? Você pode doar? Aí eu disse, olha, eu sinto muito, mas para doar para um prédio que tem, né, não sei quantos R$ 1.000 de condomínio, onde as pessoas têm acesso a comprar esse livro, eu me recuso a fazer isso. Eu acho que é muito mais útil pegar esses livros que eu recebo e doar, como eu sempre dou, para as bibliotecas comunitárias, porque as pessoas que fizeram isso, as crianças que fizeram isso, nesse espaço aí, eles não valorizam, não é? Esse objeto livro. Né? Então, não tem por que dar de novo para uma criança que tem uma condição financeira privilegiada fazer esse tipo de ação, né? Então, eu acho que cai muito na valorização, né, desse objeto, da leitura, do livro, e aí eu acho que é como o Bernardo está dizendo, né? Que a biblioteca precisa ser o coração de uma escola, né? Ela precisa ser o coração da prática alfabetizadora. E aí, eu não sei, Aninha, se eu fiz errado, se eu fiz certo, mas eu queria te ouvir em relação a isso. Isso, com certeza, mas eu vou trazer 2 pontos aqui. Esse do prédio que você colocou, né? Você falou que são pessoas, né, que têm de classe média, que têm uma certa. Me preocupa, porque aonde estão os pais? Né? Porque eu acho que não é só a escola. Aonde estão os pais que não estão. Que valor esse pai dá a um livro? Que valor essa família dá a esse livro? Eu estou vendo você aí, Fabiana, cheio de livro atrás. Entende? Então, assim, e eu tenho certeza que não é só de enfeite. Eu tenho certeza não que são. isso é usual, faz parte do cotidiano, né? Então, assim, é fácil a gente colocar só a escola como precisa ser da escola, precisa ser da escola. É importantíssimo esse projeto dentro da escola, e é como o Bernardo colocou, é o coração, a biblioteca, é a literatura, a arte. Isso é o coração, eu digo que é fundamental para o aprendizado. Tá? E aí a gente remetendo para as famílias, aonde as famílias estão, né? Que o livro tá ali e a criança rasga o livro, né? E as crianças rasgam, então assim, é preocupante porque é, qual o tempo dessa família de ler para o seu filho, de fazer essa leitura Com ele, junto né? com ele, e de escutar também o que ele tem para ler, para te dizer.
sabe? Eu escutei uns áudios agora, assim que iniciou a pandemia, a gente, né, aqueles áudios que vêm pelo WhatsApp, e eu fiquei muito triste com o que eu escutei, que eram muitas mães, pais, familiares, angustiados porque estavam que não aguentavam os seus filhos em casa, porque agora tinha que fazer o papel da escola, sabe? Eu fico assim, a gente precisa refletir sobre isso, né? Que é o meu filho e eu preciso delegar o conhecimento para uma instituição, porque o conhecimento é a vida, é como eu me relaciono, são os princípios, é como eu trago isso para o meu dia a dia, é como eu trago a leitura. E a leitura não precisa, obviamente, ser só do livro, mas é a leitura de mundo, é refletir sobre aquilo, né? E aí, assim, eu acho que muita gente se deparou com esses áudios, né? E até os pais, alguns brincando, que saudade, que eu não sabia que o papel do professor era tão importante, né? E é Foi bom, por comum, um lado né? é bom. E é Pois é, né? comum, um, Com dois, dois, imagina um professor isso. com 30, com 35, com É, 26. isso, Fabi. E o que me chama a atenção é o papel errôneo, tá? Da família, onde acha que precisa depositar apenas na escola esse papel. E esse papel precisa ser teu e da escola, independente de pandemia ou não. Você precisa estar inteiro com teu filho, para que ele elabore aquilo de forma que tenha um significado, faça parte da rotina dele. É isso. Se me deixar, eu falo muito, viu? Juliana colocou aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Como mobilizar as famílias nas escolas para ampliar a experiência de leitura? Hum, como mobilizar nesse tempo de pandemia, ela fala ou num Não, contexto ela falou no geral, como mobilizar as geral? famílias nas escolas para ampliar a experiência de leitura. Mas eu acho acho que é interessante a gente também É, a conversar um gente, pouco sobre as experiências atuais, né, assim, do momento de pandemia. isso. A mobilização para as famílias, né? Eu sempre teve uma outra live que a gente fez. Eu falei do papel importantíssimo nesse momento da escola, dos educadores, dos professores, dos coordenadores, que antes de qualquer coisa, a gente precisa agora ter um canal, por incrível que pareça, mais próximo da família do que nunca. Quando eu digo por incrível que pareça, no momento presencial, você está ali, está dando, né? E você não tem. Mas agora é de suma importância esse elo com a família. Esse elo de você pode trazer um tema para uma palestra para os pais, um tema que vamos falar sobre, aí traz um tema que aguce isso e de repente passa até para o WhatsApp deles ou para o e-mail deles algum textinho para poder refletir sobre isso e aí aproximar e trazer a partir dessa relação que precisa ser estabelecida, aí sim a gente canaliza para a questão dessa aproximação da leitura dos estudantes, com os filhos, com os estudantes nossos. E Jane fez uma pergunta que diz assim: como trabalhar a literatura sem ferir a questão dos direitos autorais em tempos de educação remota? Quer Pergunta responder, difícil, Fabi? né? É difícil. Bom, Olha, não, vá, Ana, pode ir, tranquilo. uma coisa é você pegar um texto, uma obra, e você trabalhar com o teu grupo de sala de aula fechado, na rede social, né, que precisa ser fechado, você não pode expor a imagem da criança, você precisa ter esse cuidado. Isso não teria problema, tá certo? E a gente tem muitas obras de domínio público, que precisa ter um crivo, precisa ter um olhar cuidadoso, obviamente, é domínio público, então aquilo eu posso usar, fazer uso daquilo, tá? Então, quando você faz a tradução de um livro, você vai fazer uma cotação de história, para aquele grupo fechado, né? Então, você está está levando essa questão da literatura, tá? Para os teus estudantes, fazendo essa reflexão, a leitura está chegando,
Mas é muito importante, se você pretende fazer algo no canal mais aberto, é muito importante ter esse cuidado do domínio público, de ir atrás. E tem muito, a gente tem muitas obras literárias que estão lá expostas, que você pode fazer uso delas, sim. Aninha, tem um último comentário aqui que eu achei interessante para a gente trazer, é de Jane, que ela diz, eu já, eu acho que foi Jane, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Loja 220. Até hoje me pergunto, porque ela luta muito com os filhos e nenhum dos dois se tornaram bons leitores. Ela ou ele, né? Na verdade. E aí, como é Mas que aí, ela... é, Vá. então, Jane foi quem foi a internauta? Não, é a loja 220 Ah, volts. loja 220. Pronto, veja. Primeiro, é compreender o que é que você considera de bom leitor, né? De bom leitor. Então, a gente precisa primeiro ter esse entendimento, tá certo? O que é um bom leitor? Que fase, qual é a idade dos teus filhos, né? Isso também é outro fator, qual a idade dele. E que a gente tem hoje, a gente compete hoje com algo que é muito forte para essa geração, tá? É muito dinâmica a informação, é muito rápida por conta das tecnologias em rede, né? Todo esse arcabouço que a gente tem aí, que é tudo em rede. Então, isso é um grande concorrente, mas que, se for um hábito, né, da própria família, não precisa o tempo todo chamar o filho para ler, mas se você tem naturalmente, está lá sentado no teu sofá ou na tua cama, naturalmente está lendo, ou lendo um livro, e fazendo, e também incentivando, né, como você já falou que incentiva isso, mas que não está tendo muito sucesso, e de repente perguntar que tipo de leitura eles gostam, os teus filhos gostam. Que eu digo que é sempre um bom começo, que tipo de leitura, né? Aquela criança, aquele sujeito se identifica. Se o menino adora futebol, que tal Tem, começar tem um uma bocado, né? leitura? Não tem, que tal começar a ofertar a leitura nessa perspectiva? Porque tem que partir do desejo do gostar. E depois que ele que eu digo que a gente é dominado pela leitura. A gente é dominado, a gente nem percebe. Depois que a gente é mergulhado nesse mundo, fica para ser um processo automático. Mas aí, assim, no início é muito importante a gente. Primeiro é isso, é a gente ver qual qual tipo de O gosto, leitura, né? o gosto ele tem, e aí a gente tentar buscar algo nessa direção, para que a partir daí os caminhos sejam fartos para a leitura. Vai desabrochando, é um processo. Aninha, muito obrigada por mais essa live, esse encontro lindo, maravilhoso. Queria dizer a Betânia, tem aí Betânia dizendo que é da Biblioteca Comunitária do Coque. Betânia, entre em contato com a Maravilha, gente, Betânia. porque ela está precisando de livros, para doação de livros, que ela perdeu alguns, né? Lá com a chuva. Então, manda mensagem para a gente no privado, que a gente vai ver como é que a gente consegue lhe ajudar. Aninha, Eu, muito obrigada, de eu verdade, mais uma vez, mulher. Amo você de paixão, de verdade, admiro muito. e tem Pavi também, muito feliz em participar, é sempre bom o diálogo, é muito importante. Eu queria terminar, dar um tempinho para eu fazer uma Pode? reflexão bem Dá, rapidinha? rapidinha. Tá, então eu vou fazer uma reflexão aqui com os internautas, tá certo? Para eu ser alfabetizado, eu sou alfabetizado, então eu vou trazer aqui uma letra de uma música bem rapidinha, que fala assim: vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai para junto do teu bem. Se eu for alfabetizado, eu rapidamente eu leio isso e eu entendo o que está escrito, porque a letra que está aqui, ela está clara. O codificar e o decodificar está claro. E aí eu vou ler uma outra, que é de Gil, que eu sou apaixonada também, que ele faz assim. Aí é um texto mais elaborado,
E que a gente precisa realmente ser alfabetizado letrado. Veja a diferença. A novidade veio da na praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grão de rabo de baleia. A novidade era o máximo, um paradoxo estendido na areia. Ousa desejar seu corpo de deusa, outro a desejar seu rabo de ceia. Ceia. O mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, esse carnaval, de outro, a fome total. Então,